Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 292º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 51 e 52, livro de Jonas, capítulo 2, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, dos versículos 1 a 27. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 51 e 52. O poder e a queda da Babilônia. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento, como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta. No dia da calamidade, virão contra ela de todos os lados. Que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir as suas armaduras. Não poupem os seus jovens. Destruam por completo todo o seu exército, que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada nas ruas das suas cidades. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações. Por isso enlouqueceram. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Tragam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na e que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens, como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito de vitória sobre você. Hino de louvor a Deus.
Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Babilônia, poder destruidor nas mãos de Deus. Babilônia, você era o meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de você despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você despedacei homens e mulheres, despedacei velhos e jovens, despedacei rapazes e moças. Por meio de você despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e autoridades. O castigo da Babilônia. Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra, para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantem um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para lutarem contra ela. Convoquem contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Nomeiem contra ela um comandante. Façam vir cavalos como gafanhotos eriçados. Preparem as nações para lutarem contra ela, os reis dos medos, os seus governadores, todas as suas autoridades e toda a terra do seu domínio. A terra treme e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres. As suas casas estão em chamas, os ferrolhos dos portões foram quebrados. Um arauto sai ao encontro de outro arauto. Um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida de todos os lados, que as passagens do rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco e chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Que a moradora de Sião diga: a violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia e farei com que se esgotem as suas fontes.
Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Estando eles esganados, prepararei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados para que se alegrem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. A queda da Babilônia. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra? Como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. Suas cidades se tornaram em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita e por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia e farei com que lance de sua boca o que engoliu. As nações nunca mais afluirão a ele, também a muralha da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve a sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, nem tenham medo do rumor que se há de ouvir na terra. Pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus feridos cairão no meio dela. Os céus, a terra e tudo o que neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Mensagem aos judeus na Babilônia. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem. De longe lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados porque ouvimos falar da afronta. O nosso rosto se cobre de vergonha porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus, e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. A destruição da Babilônia. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão como muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz. Porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor é Deus que retribui, e Ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Assim os povos trabalharam em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. A mensagem de Jeremias é enviada à Babilônia. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando este estava de saída para a Babilônia, com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías:
Quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas estas palavras. Depois diga: Ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. A queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Libna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Jeoaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. A destruição do templo. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos os mais pobres do povo. O resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo o que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável.
Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros, e um cordão de 5,35 metros a cercava. Eram ocas, e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2,20 metros. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. Todas as romãs sobre a obra de rede ao redor eram 100. O povo de Judá é levado para a Babilônia. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 7 conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradão, chefe da guarda, levou cativas, dentre os judeus, 745 pessoas. Ao todo, foram levadas 4.600 pessoas. O rei Joaquim é libertado. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 51, trago a exposição bíblica dos versículos 5 a 10. Deus assegurou ao seu povo que não o havia abandonado e ordenou-lhe pela segunda vez, conforme capítulo 50, versículo 8, que saísse de Babilônia quando a oportunidade surgisse. Quando Ciro abriu as portas para que voltassem para casa, cerca de 50.000 judeus retornaram a Judá a fim de restaurar Jerusalém e o templo. Babilônia havia sido um copo de vinho de furor, conforme capítulo 25, versículo 15, nas mãos de Deus, fazendo com que as nações se embriagassem dele. Apocalipse 18, versículo 3. Mas agora o copo que seria esmagado e quebrado era o poder da Babilônia. Compreendendo o versículo 9, este versículo provavelmente registra o ponto de vista dos exilados, pois Jeremias lhes havia instruído para que fossem uma bênção enquanto vivessem na Babilônia, conforme capítulo 49. Conforme capítulo 29, versículos 4 a 14. Sem dúvida, muitos judeus buscavam o Senhor, confessavam seus pecados e confiavam na divina promessa de libertação. Alguns deles certamente educavam os filhos para que voltassem à terra natal. Eles conheciam a verdade sobre o Senhor Deus e podem ter compartilhado isso com seus captores. Mas os babilônios preferiam zombar dos judeus em lugar de ouvi-los falar de sua fé. Referência a Salmos 137. Exposição bíblica dos versículos 11 a 23. Deus advertiu o povo de que aprontassem suas armas, pregasse seus estandartes nos muros e posicionasse suas sentinelas, pois a invasão estava prestes a começar.
Chegou o seu fim, a sua vida está por um fio. Versículo 3, tradução livre. O povo estava entrelaçando a luxuosa colcha de seu poder e riqueza no tear, mas agora Deus iria cortá-lo e pôr um fim em seus planos. Exposição bíblica dos versículos 25 a 26. A cidade de Babilônia localizava-se em uma planície, mas aos olhos das nações era uma montanha destruidora que se agigantava sobre o horizonte da história. No momento em que Deus fosse totalmente contra ela, no entanto, Babilônia não seria nada além de um vulcão extinto. E farei de você uma montanha calcinada. Ninguém sequer escavaria suas ruínas na tentativa de extrair pedras para alguma construção. A cidade estaria arruinada e deserta para sempre. Exposição bíblica dos versículos 34 a 35. Os judeus lembraram ao Senhor o que Nabucodonosor lhes havia feito. Como um monstro cruel, ele capturou Judá, como se a nação fosse um pedaço de alimento, mastigou-a, engoliu-a e tirou tudo aquilo com que Deus havia abençoado. Agora, os judeus queriam que o Senhor desse o troco aos babilônios por todo o sofrimento que eles lhes haviam causado. Exposição bíblica dos versículos 36 a 40. A resposta de Deus foi encorajadora. Como um advogado no tribunal, ele assumiria o caso deles, pleitearia sua causa e os vindicaria. O Senhor descreveu vividamente o que poderia acontecer à Babilônia. As ruínas da cidade passariam a ser o refúgio de chacais, um cemitério perpétuo para o povo morto na invasão. Babilônia seria um matadouro onde as pessoas iriam sucumbir como muitos rebanhos de ovelhas e cabras. Exposição bíblica dos versículos 45 a 46. Pela terceira vez, Deus ordenou ao seu povo que abandonasse a Babilônia, conforme capítulo 50, versículo 8, capítulo 51, versículo 6, e não se demorasse, conforme capítulo 51, versículo 50, e também Gênesis 19, versículos 16 e 26. Os judeus também não deviam ter medo dos boatos que em breve começariam a ouvir. Eles não precisavam ter medo dos ídolos babilônicos, pois nada podiam fazer para impedi-los. O céu e a terra cantariam de louvor quando a Babilônia caísse, conforme Jeremias 51, versículo 48, Apocalipse 18, versículo 20, capítulo 19, versículos 1 a 3. Exposição bíblica dos versículos 54 a 58. Deus, porém, deixou claro que não havia futuro algum na Babilônia, pois ele havia determinado destruir a cidade. Seus guerreiros são capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente, conforme versículo 56. Se o povo permanecesse na Babilônia, sofreria o mesmo destino da cidade. Porém, se os judeus obedecessem ao Senhor e voltassem para casa, experimentariam um novo começo debaixo da bênção divina. Era uma questão de andar por fé e não por vista. Importava confiar na palavra de Deus e não na própria avaliação humana das circunstâncias. Os exilados viam os muros altos e os portões enormes da cidade e concluíam que essas fortificações eram capazes de repelir qualquer inimigo. No entanto, estavam errados. Paredes e portas se tornariam apenas combustível para as chamas quando a cidade fosse invadida. Referência versículo 58. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 52, a queda de Jerusalém também está registrada no capítulo 39, bem como em 2 de Reis, capítulo 25 e 2 de Crônicas, capítulo 36. Em 18 de julho de 586 a.C., os babilônios entraram pelas muralhas da cidade, conforme Jeremias 52, versículos 6 a 7, e começaram a tomar as rédeas do governo, conforme capítulo 39, versículo 3. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. Esse registro
sobre Zedequias e sua família é encontrado também no capítulo 39, versículos 4 a 7. Nabucodonosor fez Zedequias assistir à execução dos filhos e de cooperadores, conforme capítulo 52, versículo 10. Então, mandou que lhes arrancasse os olhos para que sua última visão fosse de terror. Exposição bíblica dos versículos 12 a 30. Os babilônios destruíram a cidade e levaram o tesouro para fora do templo e depois para a Babilônia. Muitos cidadãos foram deportados, mas os mais pobres e incapacitados foram deixados para cuidar do abastecimento de alimentos para os soldados babilônicos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 52, trago a exposição bíblica dos versículos 31 a 34. Quase idêntico a 2 de Reis, capítulo 25, versículos 27 a 30. Este apêndice dá a esperança acerca da preservação e da restauração do povo judeu após o exílio, ao mesmo tempo que mostra o cumprimento da profecia de Jeremias em capítulo 22, versículos 24 a 30. Embora tratado favoravelmente, Jeoaquim não veria sua terra natal de novo, nem faria qualquer de seus descendentes recuperar o trono de Judá. Em 2 de Reis, capítulo 24, versículos 15 a 17, lemos que, após o exílio de Jeoaquim para a Babilônia, seu tio Zedequias foi levado ao trono. Vamos para a leitura no livro do profeta Jonas, capítulo 2. A oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jonas, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. De uma experiência de rebeldia e disciplina, Jonas passou para uma experiência de arrependimento e dedicação, e Deus graciosamente lhe deu um novo começo. Jonas, sem dúvida, esperava morrer nas águas do mar, mas quando acordou dentro do peixe, ele percebeu que Deus, em sua bondade, o havia poupado. Assim como o filho perdido com quem Jonas, em sua rebelião, se assemelha muito, referência a Lucas 15, versículos 11 a 24. A bondade do Senhor o levou ao arrependimento, referência a Romanos 2, versículo 4. Observe as etapas da experiência espiritual de Jonas conforme a descrição em sua oração. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A oração de Jonas era fruto de aflição, não de afeto. Ele clamou a Deus porque estava em perigo e não porque se deleitava no Senhor. Mas era melhor que ele orasse induzido por qualquer motivo do que não orar de forma alguma. Nem sempre o cristão ora com motivos puros e santos, pois nossos desejos e as direções de Deus às vezes entram em conflito. Compreendendo o versículo 3, Jonas aceitou a disciplina de Deus. Não foram os marinheiros que o atiraram ao mar tempestuoso, foi o Senhor.
Ao dizer essas palavras, Jonas estava reconhecendo que Deus o estava disciplinando e que ele merecia disciplina. A exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Jonas confiou nas promessas de Deus. Até ali, ele estava seguindo em uma única direção, para baixo. Na verdade, ele já vinha seguindo nessa direção desde o momento em que se rebelou contra o plano do Senhor para a sua vida. Jonas desceu à cidade de Jope e tinha descido ao porão. Referência capítulo 1, versículos 3 e 5. Aqui ele estava afundando até chegar ao fundamento dos montes. Referência capítulo 2, versículo 6. E, em algum momento, o grande peixe o encontrou e Jonas desceu até o ventre da criatura. Referência capítulo 1, versículo 17. Quando damos as costas para Deus, a única direção que podemos tomar é para baixo. Exposição bíblica dos versículos 8 a 9. Jonas entregou-se à vontade de Deus. Em seguida, ele admitiu ter ídolos em sua vida que roubavam dele a bênção do Senhor. Ídolos não são apenas estátuas de divindades, mas quaisquer coisas que tiram de Deus o afeto e a obediência que, por direito, pertence somente a ele. Tal ídolo era o grande sentimento nacionalista de Jonas. Ele estava tão preocupado com a segurança e a prosperidade de sua nação que se recusou a ser mensageiro de Deus para os assírios, inimigos dos judeus. Compreendendo o versículo 9, o profeta não podia salvar a si mesmo e ninguém no mundo poderia ajudá-lo naquela situação. Mas Deus podia, pois a salvação vem do Senhor. Essa ideia é um eco de Salmos 3, versículo 8, capítulo 37, versículo 39, e é a principal declaração do livro. É também o tema central da Bíblia. Que sabedoria da parte de Jonas conhecer a palavra de Deus, porque o fato de poder citar as Escrituras, especialmente o livro de Salmos, deu-lhe luz na escuridão e esperança em sua situação aparentemente irremediável. E eu encerro a compreensão no livro do profeta Jonas, capítulo 2, trago o versículo 10. Que maneira vergonhosa de um profeta distinto chegar à terra firme. No capítulo 1, os marinheiros trataram Jonas como uma carga perigosa que deveria ser atirada ao mar. Aqui, ele foi tratado como uma substância estranha que deveria ser expelida do corpo do peixe. Mas, quando deixou de ser um profeta obediente, Jonas se desvalorizou, por isso ele era o único culpado por seus infortúnios. Podemos ter certeza de que ele foi devidamente humilhado quando, mais uma vez, esteve em terra firme. Alguém viu Jonas sair quando foi cuspido em terra firme pelo grande peixe? Se isso aconteceu, a história deve ter se espalhado rapidamente, talvez até antes dele chegar a Nínive. E isso pode ajudar a explicar a recepção que a cidade lhe deu. Jonas estava esbranquiçado por causa do suco gástrico do peixe. Ele parecia tão esquisito que ninguém podia duvidar de quem ele era e do que havia acontecido com ele. Uma vez que Jonas era um sinal para os ninivitas, referência a Mateus 12, versículos 38 e 41, talvez isso incluísse sua aparência. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, dos versículos 1 a 27. As instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. A dúvida de Herodes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam:
um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Tome a sua cruz. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, dos versículos 1 a 27, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Poder é a habilidade de realizar uma tarefa e autoridade é o direito de fazê-la. E Jesus concedeu as duas coisas aos discípulos. Eles estavam aptos para expulsar demônios e curar doentes. Contudo, o ministério mais importante que receberam de Cristo foi a pregação do Evangelho. A palavra pregar, contar a todos. No versículo 2, descreve um arauto proclamando a mensagem de um rei. E o versículo 6 diz que eles eram arautos do Evangelho, que significa boas novas. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Os discípulos retornaram e deram um relatório brilhante da experiência que tiveram no ministério. Jesus lhes sugeriu que descansassem um pouco, referência a Marcos 6, versículos 30 a 32. A missão de pregar e curar havia demandado muito deles e todos precisavam ficar sozinhos por um tempo para ter renovação física e espiritual.
Esse é um bom exemplo a ser seguido pelos obreiros cristãos muito ocupados e, algumas vezes, sobrecarregados. Fica aqui a dica. A exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Este milagre foi mais do que um simples ato de misericórdia para com as pessoas famintas. Ainda que isso fosse importante, também foi um sinal de que Nosso Senhor era o Messias e ilustrava a graciosa provisão de Deus para a salvação do homem. No dia seguinte, Jesus pregou um sermão sobre o pão da vida e exortou o povo a recebê-lo, assim como haviam recebido o pão na multiplicação. Referência a João 6, versículos 22 a 59. Mas as pessoas se importavam mais com o estômago do que com a alma, tendo-se esquecido completamente do impacto espiritual do milagre. O que eles queriam era fazer de Jesus um rei, para que ele lhes desse pão pelo resto da vida. João 6, versículos 14 e 15. Compreendendo o versículo 17, após o retorno de Jesus aos céus, os discípulos devem ter sido, por várias vezes, encorajados ao lembrar esse milagre. Ele nos ensina a ter compaixão e olhar para os problemas como oportunidades para Deus trabalhar e a dar tudo o que temos a Ele, confiando que suprirá nossas necessidades. Se fizermos tudo o que podemos, Ele virá e fará o resto. Aleluia! A exposição bíblica dos versículos 22 a 26. Jesus já tinha dado uma série de indícios de como seria sua morte sacrificial, mas agora ele começa a ensinar essa verdade aos discípulos de modo claro. João Batista o apresentara como o Cordeiro de Deus, referência a João 1, versículo 29, e o Filho de Deus havia predito a destruição do templo de seu corpo, referência a Lucas 2, versículo 19, ao se comparar à serpente levantada no deserto, conforme capítulo 3, versículo 14, e a Jonas, conforme Mateus 12, versículos 38 a 40, Cristo estava fazendo afirmações sobre seu sofrimento e sua morte. A exposição bíblica dos versículos 23 a 27, Jesus não apenas fez um anúncio privado da própria morte aos discípulos, como também fez uma declaração pública sobre uma cruz para cada discípulo. Em seu evangelho, Mateus diz que isso foi necessário por causa do desejo de Pedro de proteger Jesus do sofrimento, conforme capítulo 16, versículos 22 a 23. Tenhamos em mente que Jesus está falando sobre discipulado, não de filiação. Não somos salvos dos pecados por tomar nossa cruz e seguir Jesus, mas por confiar no Salvador que morreu na cruz por nossos pecados. Depois de nos tornarmos filhos de Deus, então nos tornamos seus discípulos. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 9, dos versículos 1 a 27. Trago a exposição bíblica dos versículos 27 a 36. No que diz respeito ao relato do Evangelho, a transfiguração foi durante o ministério terreno de Cristo, a única ocasião em que ele revelou sua glória. Mateus e Marcos usam a palavra transfiguração, referência a Mateus 17, versículo 2 e Marcos 9, versículo 2, que é metamorfose no grego, cujo significado é uma mudança de aparência surgindo do interior. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.